isso você pode ver um mundo de espetáculo pra você. Olá pessoal, como vocês estão? Espero que tenha sido uma excelente semana, de muita batalha, muita luta. A nossa, como sempre, cheia de novidade, né? Quem está nesse mundo do cromossomo 21, cada semana, cada dia é uma novidade. Mas graças a Deus estamos bem. A Sofia, quem viu, sabe que agora ela melhorou. Passamos uma semana meio difícil, mas graças a Deus estamos todos bem. Pessoal, alguns programas atrás nós recebemos a Tatiana e nós fizemos um convite muito especial para a doutora Amanda. Que assim, é o que eu estava falando, o nosso programa a gente aprende, eu aprendo muito. A audiência de vocês e as questões de vocês também nos fazem procurar mais coisas e, claro, a corrente de amigos, né? Então a Tatiana indica uma pessoa e hoje nós temos o prazer de termos duas convidadas. Então nós estamos com a doutora Amanda e nós estamos também com a Tatiana, que nos apresentou a Amanda. Então hoje nós vamos fazer um programa duplo e eu acho que vai ser maravilhoso. Então primeiro vamos conversar com a doutora Amanda e a gente vai saber como a Tatiana lidou com a notícia quando ela soube que teria um bebê com síndrome de Down e quem deu essa notícia, e a nossa primeira parte do programa vai ser sobre isso, sobre o momento da notícia e como nós temos profissionais, como a gente pode procurar profissionais que nos orientem e nos ajudem nesse momento tão difícil. Doutora, muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Atravessou a cidade, né? Atravessou a cidade. Num dia de chuva. Num dia de chuva, Muito isso mesmo, obrigada. mas é um prazer enorme estar aqui com vocês e que eu possa contribuir também um pouco. Ai, muito obrigada. Tati, Bom dia. chegar aqui hoje foi difícil. Muito difícil, a cidade um pouco alagada, mas estamos aqui. Então tá ótimo, muito obrigada para vocês. Doutora, então a gente estava conversando, até nós prometemos que a Tati voltaria, a Tatiana, por quê? Quando ela começa a falar como foram os exames, como foi o resultado, como foi saber que teria uma criança com síndrome de Down, então são tantas informações e o tempo passa muito rápido, né? Então, claro que depois a gente vai falar sobre as novas tecnologias e tudo mais, mas me conta mais ou menos como que é a tua rotina e como você lida com esse momento tão delicado do seu momento da notícia e como fazer disso uma... Você estava contando que tem que ser uma informação natural, mas como que é isso? Conta Eu pra acho gente. que cada paciente a gente acaba lidando de uma forma, né? Alguns exames são de praxe, vamos dizer assim, no pré-natal e que ele não vem dizer com certeza, sim, é um bebê com síndrome de Down ou com qualquer outro assim, né? Mas ele dá aquela pulga atrás na orelha, que nem foi a gente, né? Então, quando a gente faz o ultrassom morfológico, que acho que todas as mamães estão, né, cientes da presença, que é aquele que a gente faz o exame da prega, e a prega vem aumentada, sendo que não é só ele a alteração importante, a gente tem também a questão do osso do nariz, se está presente ou não, né? Então, vem a prega aumentada. Então, a primeira coisa que vem a paciente, ela vem com aquele exame. E vem, acho que com o coração na mão, né? Doutora, me falaram no exame que o meu exame não está normal. Acho que foi assim, né, Tati? E aí você fala assim, bom, tá alterado, né? Pode ser um monte de coisa. E aí a gente sempre lembra a paciente que a síndrome de Down é a mais comum que a gente tem. Bem seguida por outras, mas é a mais comum. Nesse momento, a carinha delas mudam, né? Porque ninguém, quando programa uma gestação diferente, especial, vamos dizer. E eu acho que a gente tem que deixar a paciente um pouquinho mais calma nesse momento e falar para ela assim, olha, a gente vai lidar da melhor forma possível. A gente vai fazer todos os exames que for necessário, porque se a gente encontrar alguma coisinha diferente, para a gente poder receber esse bebê da melhor forma. Foi assim que a gente fez. Né? Como que foi, Tatiana? Foi. Conta pra gente Agora como eu que tô você risada, conheceu né? esse anjo. Ela já fez o parto da Alice, né? E foi uma amiga que indicou. E quando eu descobri a gestação, eu tinha endometriose e eu não tinha sangramento. E foi assim, eu descobri a gestação, já estava com quase 3 meses já estava... eu me lembro até que foi na última semana que eu tinha que fazer o morfológico do primeiro trimestre, senão eu ia perder. E aí eu fui, trouxe o exame para ela e a pessoa que fez o exame em mim nem terminou
de fazer o exame. Porque ela falou, olha, 50% de chance de abortamento, tá tudo alterado e tal. Eu cheguei desesperada. Doutora, levei pra ela, aí ela falou assim, essa mulher é doida, pode jogar fora, vamos fazer outro. Eu vou pedir um outro exame mais específico, que é com um rastreamento bioquímico e tal. Aí ela até me explicou, é um exame de imagem junto com um exame de sangue e tal. E eu fiquei meio com a pulga atrás da orelha, como ela falou. Quando eu tive muita dificuldade para encontrar um local para fazer esse exame, né? Porque é um exame bem específico. E quando eu cheguei com o exame para ela, foi muito engraçado, que ela falou assim, olha, tá tudo bem com a sua bebê, é uma outra probabilidade para a síndrome de Down, porque para confirmar só com o cariótipo, eu vou até encaminhar você para o aconselhamento genético, com um colega bastante experiente, e se for o caso, fazer o cariótipo, né? Aí eu até falei assim, doutora, se for síndrome de Down, a senhora não vai poder, olha a ignorância, né? A senhora não vai poder fazer o meu parto, não vai poder acompanhar. Qual médico que cuida de síndrome de Down? Tamanha minha ignorância. Ela falou, como assim? Não, eu vou fazer seu parto normal, tranquilamente. Nós só vamos precisar fazer mais alguns exames específicos, acompanhar com cardio fetal, né? E, enfim, mais tranquilo. E eu fui fazer com um colega, né? O aconselhamento genético. Só que ela me deixou tão tranquila que quando eu cheguei lá para fazer o aconselhamento genético, e ele fez primeiramente aquela ultrassonografia, né? E estava tudo preparado para colher o cariótipo, porque eles já te deixam a sala preparada, né? E aí eu falei assim, doutor, esse exame é para quê? É só para ter certeza se é síndrome de Down ou não? Tem alguma outra suspeita? Ele falou, não, só para confirmar se é síndrome de Down ou não. Aí eu falei, então não quero saber, porque não vai mudar para mim. Não vai mudar absolutamente nada. Confirmar se é síndrome de Down ou não, correr o risco de um abortamento só para ter certeza, eu prefiro saber na hora do parto, né? Que é uma coisa que eu sempre oriento aos pacientes. Eu vou te encaminhar para o aconselhamento genético, mas é uma escolha sua, se você vai fazer a pesquisa ou não, porque a gente tem riscos. O risco é pequeno, é de 0,5% a 1%, mas existe, de você perder aquela criança. Depois eu queria saber quantos partos a senhora já realizou, quantos marcantes com uma pequena alteração e qual é o procedimento. A senhora tem o parto que a senhora não está esperando. No caso da Tati, a senhora praticamente tinha uma certeza que seria uma criança que nasceria com síndrome de Down. Mas já teve casos que a senhora realizou o parto e vocês não esperavam? Eu não. Não? Não. Eu te contei, até tenho conhecida, mas não fui eu que fiz o parto. Tá bom. Tá? Então, assim, eu acho que o choque para a paciente, talvez, vamos falar assim, porque não teve um preparo psicológico. Que eu acho que aqueles 9 meses que você vai lidando com a notícia e você vai torcendo, porque a gente torceu muito por esse coraçãozinho, né? Foi. Porque cada eco, porque ela veio com uma alteraçãozinha, ela quis ser especial, como eu falo. Totalmente. Ao limite. Ela não leu o livrinho. Não, e ela quis ter um acompanhamento mais assim, então ela foi e ela deu aquela coisa da gente ficar bem de olho, tudo certinho, e isso fez com que o carinho fosse cada vez maior, a expectativa e a torcida para dar tudo certo, importante. Aquela mãe que de repente tem a notícia, não deve ser fácil, né? E aí eu acho que entra muito o pediatra nesse momento, porque acaba sendo o pediatra, não acaba sendo o ginecologista que dá a notícia, né? Porque você faz o parto, pega o neném e dá para o pediatra. O pediatra analisa e faz assim pra gente. Uma cara, tipo, tem algo errado. E você às vezes só vai saber direitinho o que está acontecendo quando você sai do parto para conversar com o pediatra. Entendi. Entendeu? Não faz alarme total. Então não vai ser o obstetra nem a ginecologista que vai dar essa notícia. Se ela souber, não. Porque o que acontece? Normalmente eles vão chamar lá na UTI neonatal para conversar com os pais, né? E aí tem essa notícia lá. Isso é o que normalmente acontece. A gente acaba até conversando depois, faz parte, vir, né? Vai passar visita, não sei o quê. Mas acaba sendo nesse momento pediatra. A gente dá mais a notícia no antes. É quando faz o exame morfológico, explica que tem esse exame do perfil bioquímico, que é
a análise de hormônios que a placenta produz e dá uma sensibilidade muito maior para o nosso resultado. Então, a gente está mais nessa parte, eu falo que a gente está no bastidor, né? Tudo antes do nascimento, né? Mas, e explica, não, e a importância de explicar por que ir para o aconselhamento genético, que eu acho que isso é importante. Doutora, eu acho isso, a senhora tocou num ponto que para mim, eu comento com o pessoal já está tão habituado a saber tudo o que aconteceu, porque assim, eu falo, a gente estuda tanto, a gente pensa que está preparado para algumas coisas. Por exemplo, eu, por não ter um desejo antes de ser mãe, eu não imaginar que eu seria mãe, eu não sabia, por exemplo, das 12 semanas. Então, também quase nós perdemos o prazo para fazer o morfológico. Então, acho que isso é importantíssimo, falar das 12 semanas. E depois, esse aconselhamento, porque eu acho, e sim, a gente não cita nomes, mas o pessoal da equipe médica que me atendeu, eles orientavam tanto que interrompesse a gravidez, que eu não sabia, por exemplo, do risco de quando eu fosse fazer o cariótipo, aí eu tive que assinar, que eu conhecia o risco, que ia ter 1% de risco de aborto. E eu não conhecia esse risco, eu não sabia. Eu fui para lá, eu não imaginava como que é um exame complicado, porque assim, vamos ficar relaxado e imaginar que você está numa ilha no Caribe. Olha que calma. Não, então é uma coisa assim. E isso que eu friso bem então, isso do risco. A importância de você ter um bom obstetra, e eu sempre falo, ginecologista. Eu acho que foi uma coisa que talvez você tenha lembrado. Vai mudar? Né? Que eu falo, vai mudar? Se não for vou mudar, tirar, vou receber, vou dar amor, vou dar carinho, vou ensinar como qualquer. A gente não tem como você. Eu falo que eu fui privilegiada porque a doutora ela fez uma série de exames. Não foi só assim, olha, existe uma suspeita. Então, calma, vamos analisar melhor, vamos fazer outro exame, porque tem uma série de outros exames que pode dar base para ela ter certeza, é síndrome de Down ou não. E mesmo assim, eu me lembro que ela me falou, Tati, vamos fazer o exame, e eu até falei, vamos tratar como síndrome de Down, porque ainda não é certeza absoluta, né? Que apesar dos exames estar direcionando para esse caminho, não é certeza. Certeza mesmo seria com o cariótipo, né? E eu achei a equipe maravilhosa, toda a equipe que ela trabalha, não tenho o que falar da questão do acolhimento e dos cuidados. E eu me lembro que da torcida de todos, porque a Isis existia uma possibilidade de ter que fazer uma intervenção no coração dela, dentro do útero, para colocar o stent, porque o coraçãozinho não estava oxigenando, né? Então, a equipe da doutora Simone Pedra, do HCOR também, que é especialista nesse tipo de cirurgia, fez um acompanhamento detalhado para que a cada medida, a cada semana modifica para saber se está oxigenando ou não. O repouso absoluto que eu tive que fazer, que ela me pôs de castigo, por precaução. Então, tudo isso fez com que, o que eu falei, a base que ela tem, né? E quando ela chegou com a notícia para mim que poderia ser síndrome de Down, ou não também, eu falo do privilégio de ter a oportunidade de pesquisar. Onde eu fui numa instituição aqui de São Paulo, né? Encontrei a Bia e a Bia ficou umas 2 horas me dando uma aula, porque para mim era completamente estranho, era um mundo totalmente diferente, que eu achava que ia ser extremamente difícil, e foi mais fácil porque eu tive esses anjinhos que me acolheram, né? Mas eu acho que é exatamente isso, conhecer antes, poder conhecer, orientar, às vezes tem que passar com psicóloga, né? Durante esse andar e estudar mesmo o que pode acontecer, como eu posso tratar, como eu posso ajudar, a fonoaudióloga, fisioterapeuta, né? Tudo isso é importante, porque a criança, ela é plena com síndrome de Down. Ela só tem o tempo dela, e a gente tem que aprender a respeitar o tempo dela e ajudar ela a alcançar passo por passo, não é verdade? Não, doutora, e assim, é maravilhoso ver o cuidado, e assim, é que a gente pede, e assim, mais médicos desse tratamento, dessa explicação, porque assim, a Tatiana já estava claro que ela ia fazer ou não, até do tratamento que a senhora deu ao caso, né? Então, que a gente pede por mais médicos assim que tratem dessa forma, que as mães tenham esse preparo, né? Porque aí no meu caso, eu cheguei lá para fazer um cariótipo, novamente, eu estava sem o Anderson, que seria meu apoio, eu estava ali sozinha.
E aí eu fico pensando, claro que eu assinei um documento que eu sabia do risco, mas se acontece alguma coisa, o que eu depois ia falar para o Anderson, que queria tanta, e que eu ia sentir, mas que eu ia falar para ele, ó, eu fiz um exame que eu não sabia como que ele seria feito e qual essa consequência. Eu acho que tem hora, e a gente realmente não sabe de tudo, né? Não. A gente precisa de pessoas que nos É orientem. que a gente fala, o risco é mínimo, ok, é meio a 1%, mas se você está dentro daquele meio por cento, é 100%, não é? É. E isso é complicado, então eu acho que a pessoa tem que estar ciente e pensar muito bem antes de fazer se vai mudar a conduta, porque a gente pode, é importante a gente acompanhar direitinho para a gente receber bem o bebê. Eu sempre falo, tem uma alteração cardíaca, vamos tentar receber da melhor forma para a gente, se precisar operar logo de cara, já está ali. O pessoal da HCOR foi muito 10, a parceria foi sensacional. Eles têm uma sala de obstetrícia lá, então poderia o parto ser lá e fazer na sequência o procedimento, entendeu? Então, e eles foram juntinho com a gente, semanal. Então isso é muito importante. Mas a gente também sabe que tem outras alterações, né? A gente pode ter um neném que não está se desenvolvendo muito bem, pode ter uma restrição de crescimento, então você tem que acompanhar isso no intraútero. A parte também gástrica, que pode ter algumas pequenas alterações, então você tem alguns sinais que pode ser visto no ultrassom. Então esse acompanhamento, e com certeza numa equipe que faça de medicina fetal ultrassom é importante, tem diferença. Doutora, então é uma coisa que a gente sabe, tudo bem, a mulher com mais de 35 anos, ela vai ter um cuidado maior, que pode desenvolver uma gravidez, mas eu tenho visto, eu não sei se a Tatiana também concorda com isso, a gente tem muitos grupos, né, que a gente se encontra, os eventos que nós fazemos. Nós temos percebido muitas mulheres em torno de 20 a 30 anos. 17 anos. É que 17 o pessoal fala que até pode ser, porque é o antes, extremo, né? É outro extremo. Mas por que será assim? Talvez também que a gente veja mais, porque agora o nosso mundo é o mundo do cromossomo 21. Pode ser. Mas tem alguma expectativa? Eles não colocam nos estudos falando do pessoal mais novo. Eles falam assim, que a probabilidade de você ter um bebê com síndrome de Down aumenta com a idade. Aumenta até 1% conforme o ano, tá? Não é uma probabilidade razoável que aumenta. E que nesses últimos 30 anos aumentou até uns 25% a recorrência. Então é uma coisa que a gente vem vendo muito, mas porque a mulher acaba ficando gestante com mais idade, né? Então acho que é mais isso. Mas nunca a gente pode falar, uma pessoa nova não vai ter. Vai, ela só tem uma chance um pouco menor. Tá ótimo. É que eu acho que doutora, e se é o pessoal que está nos assistindo tem mais de 35 anos, estão pensando em ficar grávida, ter um outro filho, deixa uns contatos pra gente, me fala qual que é o acompanhamento, porque assim, eu gostaria, não desmerecer ninguém, ter uma médica, e nesse momento, esses 9 meses, que no meu caso foram 7, mas assim, é tão bom você ter uma pessoa que você pode contar, então deixa uns contatos, conta pra gente onde a gente te encontra. Bom, eu atendo ali no Itaim, na rua Joaquim Floriano, número 871, telefone para quem quiser, Pode, por favor. 3885-8701, e estarei de braços abertos, vamos dizer assim, para poder ajudar, né, da melhor forma possível vocês. Uma das coisas também que a gente estava comentando, e eu acho importante as mães, né? Eu estava falando para ela, a gente tem uma criança com síndrome de Down, uma mulher, mas a mulher precisa, principalmente depois, se cuidar muito, né? Porque essa criança vai precisar de ajuda, né? E muitas vezes a gente vê que a mãe pode ficar só lá, né? Então é uma coisa, tem um bebê, mas e pós-bebê? Quais são os cuidados da mãe, né? A mãe precisa ter muito cuidado, né? A gente tem que ter uma mãe saudável para poder ter forças, né? Para criar, né? Que não é fácil. Mas é manter a rotina, né? Manter os cuidados, fazer os exames periódicos, não só os exames ginecológicos, os exames gerais também dela. A gente é um todo, né? Então, exame de sangue, cuidar das vitaminas, né? E eu acho que isso tudo é bem importante. Tati, uma palavra para a doutora. Sensacional. Assim, eu vejo, e porque nós pedimos até para a doutora vir. Depois nós vamos fazer um outro programa, pessoal, falando de tudo o que uns exames, ou como está moderno hoje a tecnologia,
quando uma mãe que ficou grávida, quais os tipos de exames que ela pode fazer para saber se tem alguma alteração genética, se ela se achar necessário. Então a gente vai gravar uma segunda parte desse programa. Infelizmente a gente já está terminando, mas eu gostaria, doutora, assim, a mulher ficou grávida. Claro, tem muitas mulheres que não vão ter um convênio que abrange tanta coisa, mas a mulher está grávida, o que ela pode fazer hoje, que depois nós vamos falar com mais detalhes, mas que ela pode falar assim, ó, ter uma suspeita de alguma coisa. Quais são os exames que ela pode fazer? Acho que o que nunca pode faltar, né, que é o acesso, ótimo. É o morfológico de primeiro trimestre, que é aquele que a gente vê, são os 3 marcadores principais. A translucência nucal, que é aquela prega que todo mundo comenta muito, a presença ou a ausência do osso nasal e o ducto venoso. O ducto venoso, ele dá o sinal de que você tem uma insuficiência cardíaca, que são as alterações cardíacas. Então, esse morfo é chave, não pode faltar. Ele é o que vai começar a indicar. E nunca esquecer do morfológico do segundo trimestre, que aí ele vem com um pouco mais de detalhes, que aí é de 20 a 24 semanas, que aí ele consegue ver um pouquinho mais o coraçãozinho, mesmo que ela não tenha feito, porque quando a gente vem com morfo de primeiro alterado, você faz o eco mais precoce, você faz antes de 20 semanas. Senão você vai fazer de 24 a 28. Então, eu acho que se ela puder, né, fazer pelo menos um ultrassom morfológico de primeiro, um de segundo, um eco, pensando principalmente nas pacientes acima de 35 anos, é essencial. Pessoal, eu vou começar a me despedir, vou pedir para elas se despedirem, mas no próximo programa a gente vai falar, eu acho que é tão detalhado que a gente vai falar primeiro só do morfológico e depois das tecnologias que nós temos. Tati, passa muito rápido, né? Muito rápido, é muito bom. E o que eu acho importante é a gente falar muito, que a gente fala muito sobre síndrome de Down, mas de algumas particularidades que nem todo mundo tem acesso e que é importante a gente informar essas mães, né? Que não é um bicho de 7 cabeças, a gente às vezes pensa no momento da notícia que é terrível, que passa todo aquele luto, mas que passa e você aprende a amar o seu filho como é, a ter paciência, porque eles são só amor, né? Então, e capacidade, sem dúvida, para enfrentar qualquer coisa da vida. Doutora? Bom, eu agradeço muito essa oportunidade de conversar com vocês. Se vocês aprendem com a gente, aprendi também com vocês. Aquela nossa conversa antes, tem algumas coisas que eu gostei muito de ter essa conversa com vocês. Que bom, muito E fico muito feliz. Pessoal, a gente vai encerrando por aqui. O que eu gostaria de falar para vocês, o próximo programa, na próxima semana, nós vamos iniciar o programa apenas como falar os exames que é necessário que a mulher faça. E assim, eu aprendo tanto, eu gostaria de ter tido a minha Down-Up antes de eu ter a Sofia. Eu acho que ela estaria muito melhor assistida. Queria agradecer muito a audiência, vocês que fazem o nosso programa. Se tiver alguma dúvida, entre em contato na emissora, passe uma mensagem para vocês. Muito, muito obrigada. Bem-vindos ao maravilhoso mundo do cromossomo 21. Bem-vindos ao maravilhoso mundo da síndrome de Down. Um beijo para vocês. Eu vim para encantar você, eu vim para despertar em ti algo diferente que você vê e que só existe em mim. A maneira Down-Up de ser, em 21 de março você pode ver.